Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar com o nosso plano bíblico, nossa leitura diária aqui dos 334 dias. Hoje é o 19º dia, glória a Deus por isso. Muito prazer, meu nome é Rafaela. Se você é a primeira vez que está aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. E saiba que nós estamos no plano bíblico de 334 dias, é um plano do Descent, tá? De leitura bíblica anual aí, só que a gente vai terminar em março do ano que vem. Então, todos os dias nós lemos vários capítulos da Bíblia, nós estamos lendo os capítulos de Êxodo, Salmos e também Carta aos Hebreus, ok? E depois nós entramos em intercessão profética por uma nação específica, e a nação de hoje é Cuba, tá? A capital Havana, e ali nós vamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo aquilo que ele quer liberar sobre esse local. Sobre o plano bíblico, você encontra ele no seu celular, você vai baixar o aplicativo do YouVersion, está aqui na descrição do vídeo o link para você acessar. Lá você baixa o aplicativo no Play Store ou no Apple Store e você faz o seu cadastro. Depois você entra e coloca Descend ali na lupinha para procurar. E nesse plano você vai entrar no plano de 11 meses. E aí você inicia com a gente ali. Mesmo que você, alguns planos aí ficaram para trás, você vai colocando em ordem no decorrer dos seus dias aí também. E no momento em que nós fizermos a leitura bíblica, lê em voz alta também, pega uma caneta, você pode grifar na sua Bíblia aqui. Ou no próprio aplicativo você pode também selecionar um versículo ou vários versículos que falaram com você, colocar uma cor ali ou várias cores ali sobre o que você quiser, né, descrever ali o que falou contigo. E também fazer anotações, comparar versões, isso também é muito importante, e colocar comentários. E tem alguns dias desse plano bíblico que nós temos devocionais lá. Então é muito bom. Tem sido um tempo muito precioso, pelo menos para mim tem acrescentado muito na minha vida e eu creio que tem sido bênção para você também, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém, tá bom? Eu vou orar para a gente iniciar esse momento muito especial. Nós amamos a Bíblia, diga eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia, tenha ela como sua amiga. Gente, quero deixar até um testemunho aqui para vocês, por muitas vezes eu pego e durmo abraçado com a Bíblia assim. Beijo a Bíblia, tem que ser uma prioridade na sua vida a palavra de Deus e seja grato pela palavra de Deus. Tem lugares que não tem acesso e hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que estava falando visitou uma fábrica aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira Bíblica, e ali eles fazem impressões e essas impressões, essas Bíblias muitas vezes vão até para localidades onde existe guerra, onde existem situações ali. E sabe, o reino de Deus ele continua expandindo independente do que estiver acontecendo. Então eu quero deixar isso para você, independente do que você estiver passando, saiba que Deus ele é muito maior do que tudo isso, que a palavra de Deus seja soberana sobre a sua vida. Saiba que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria palavra. Então valoriza. Se você sabe ler, leia. Se você ouve, então ouça. Se você consegue falar, proclame a palavra para sua casa, para sua vida, sobre os seus filhos, sobre sua família, para outras pessoas. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você não saiba ler, mesmo que você não ouça, mesmo que você não consiga falar. Existem várias formas de você ter acesso à palavra. Então não deixe de ter acesso a essa verdade que te liberta e que te cura, viu? Em nome de Jesus. E Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por esse plano de leitura, pelo que o Senhor tem nos conduzido nessa nova temporada. Muito obrigada porque nós nos despertamos, Senhor, por teu novo, para aquilo que o Senhor tem a fazer. Nós nos despertamos para a novidade de vida. Nós te agradecemos pela tua presença, Senhor Espírito Santo. Nos guie nesse momento de leitura bíblica, nos guie nesse momento onde nós vamos interceder depois pela nação de Cuba. Que o Senhor seja o Rei em nosso coração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Já pega sua água aí, seu café e vamos lá, ó. Vou iniciar no livro de Êxodo, nós vamos nos capítulos 21 e 22, tá bom? Diz assim, Êxodo 21 e 22.
São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, e a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Para ferir seu pai ou sua mãe, será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento do dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto.
Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Agora nós vamos ler Êxodo capítulo 22. Se alguém furar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, a este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu o emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das viagens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar os deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo que ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Agora nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 37 e 38. Diz assim: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade,
pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente, isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não o encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhe atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor nos ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmos capítulo 38 diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego no meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha ruína, e os meus parentes ficam de longe.
Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Agora nós vamos para a carta aos Hebreus, capítulo 11. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo tementes a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses,
porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, e depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus, o Senhor é bom demais. Vou beber uma água aqui. Nós vamos já orar. Glória a Deus. Nós vamos orar pela nação de Cuba, crendo que o Senhor tem algo a realizar nesse lugar, um renovo. Deus é um Deus de novidade, onde Ele cumpre as promessas. E vamos lá, né? Nós nos alimentamos da palavra e o Senhor tem algo a mais a realizar aqui. Espírito Santo, o Senhor fique à vontade para fazer como o Senhor quiser. Nós te damos liberdade nessa hora. Sopra, Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, eu te apresento a nação de Cuba, eu te apresento cada morador ali dessa nação, te apresento pessoas que são estrangeiros ali, foram morar nesse lugar. Pai, que eles realmente desejem estar ali porque eles reconhecem a tua presença. Eu oro para que eles se mantenham firmes com os olhos fixos no Senhor, na sua palavra, que é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes que penetra na alma e no espírito. Penetra agora, Senhor. Penetra e faz separação da alma e do espírito. Penetra e traz à mente deles a tua verdade. O que o Senhor tem para Cuba, Senhor, o Senhor pensa, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim, Senhor, que eles desejam, não um fim, Senhor, de destruição, mas um fim de salvação, um fim de reconhecimento que Jesus Cristo ama essas vidas e pertence a essas vidas. Eu declaro o governo de Deus reinando sobre Cuba, a justiça de Deus, a paz de Deus sobre Cuba, a alegria do Senhor sobre cada morador de Cuba, de Havana, um avanço ali sobre eles, uma renovação na mente daquilo que muitas vezes eles viviam. Eu declaro um derramar, Senhor, sobre eles. Eu declaro sabedoria sobre a mente deles. Eu quebro toda mentira agora,
como se fossem órfãos. Eu quebro essa mentira e eu declaro filiação de Deus, paternidade. Levanta nessa hora filhos e filhas maduros, comprometidos com a tua palavra, com a tua verdade. Eu declaro eles não se desviando da sua palavra, Senhor. Eu declaro o coração deles guardados em ti, Senhor. Um novo tempo sobre essa nação. Eles realmente se dedicando em compreender o que diz a tua palavra, não só de entrar pelo ouvido, mas de vivenciar, Senhor. Aumenta a fé deles, mas que principalmente que eles amem o Senhor acima de tudo e que eles amem cada um como a si próprio. Mais, Senhor, mais do seu amor sobre Cuba, sobre cada morador, Pai. Que em nome de Jesus haja paz, haja vida ali. Haja vida onde há morte, Senhor. Haja renovo. Em nome de Jesus, Cuba, não deixe a bondade e a fidelidade. Se assegure com a bondade e a fidelidade do Senhor. Que em nome de Jesus, escreva a bondade e a fidelidade como nas tábuas do seu coração, Cuba. E você encontrará o favor do Senhor e boa compreensão diante das pessoas e diante do Senhor também. Eu declaro agora uma abertura do entendimento sobre cada pessoa. O coração receptivo para receber da tua palavra. Haja vida, Senhor, sobre essa nação. Eu declaro em cada lugar de Cuba ali, agora, pessoas se levantando, tendo experiências com Cristo ressurreto. Um novo tempo na área da comunicação ali. Uma boa comunicação. Notícias vindas diretamente do alto, do céu, ouvidos abertos, não aquilo que eles têm vontade de falar, não sendo guiados pelo medo, não sendo guiados por insegurança ou por aquilo que eles poderiam ser proporcionado financeiramente, mas a verdade do Senhor sendo propagada nessa nação. Em nome de Jesus, que Cuba confie no Senhor de todo o coração, que eu declaro Cuba não se apoiando no seu próprio entendimento, mas Cuba, em nome de Jesus, reconhecerá o Senhor em todos os seus caminhos. E eu declaro o Senhor endireitando as suas veredas, Cuba. Eu declaro Cuba com sabedoria, sabedoria do alto sobre vocês. Os seus olhos abertos para enxergar o Rei da Glória. Entre, Senhor, nesses corações. Entre no coração dos governantes. Entra no coração dos empresários. Entre no coração de professores ali, de área da educação, Senhor. Em nome de Jesus, na área da saúde, na área da publicidade ali, Senhor, da comunicação. Artistas ali, Senhor. Arquitetos. Em nome de Jesus, haja um renovo, haja cura sobre vocês. Eu vejo como se fosse o Senhor derramando como se fosse um próprio remédio sobre vocês. Haja um refrigério sobre vocês. Muito obrigada, Pai, por esse reativar sobre Cuba. Haja um renovo. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo ali. Eu declaro a sua cobertura ali, Senhor. Por cada morador. Que eles não se cansem de falar do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Que eles avancem, Senhor, propagando a tua palavra, a tua verdade. Em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, nem tudo que Ele faz. Eu creio sobre essa nação, sobre as outras nações, nós permanecemos aqui confiando que o Senhor é bom e que Ele realiza aquilo que a gente não consegue com as nossas próprias mãos. Então é isso, que Deus te abençoe, já compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal e amanhã nós nos vemos aqui com mais um dia na nossa leitura, plano bíblico e uma intercessão aqui por uma nação. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até mais. Tchau!